A fecundação é o marco inicial do desenvolvimento embrionário. No momento exato em que o espermatozoide se une ao óvulo, a soma dos cromossomos maternos e paternos dá origem ao embrião unicelular. O processo completo da fertilização dura em torno de 24 horas e envolve uma sequência de etapas. Primeiramente, o espermatozoide penetra a zona pelúcea, membrana que protege o óvulo. Depois disso, tal zona de proteção torna-se impermeável para outros gametas. Nas fases seguintes, ocorre a fusão das membranas plasmáticas de ambas as células sexuais e a formação dos prenúcleos feminino e masculino. Os pronúcleos ainda não têm morfologia distintas, mas conseguem replicar seu DNA. Assim, o zigoto recém-formado tem uma estrutura genética única com uma nova combinação cromossômica que mistura a genética do pai e da mãe. Depois de concluído o processo de fertilização, o zigoto inicia a etapa das clivagens, divisão celulares, enquanto se desloca pela tuba uterina em direção à cavidade do útero. Nessa fase, o desenvolvimento embrionário passa por sucessivas clivagens, começando pela divisão do zigoto em duas células chamadas blastomeros, as quais se dividem em 4, depois em 8 e assim por diante. No quinto dia, após a fecundação, já em estágio de blastocisto, o embrião apresenta mais de 100 células e está pronto para implementar na parede uterina. Todo esse percurso de desenvolvimento embrionário ocorre igualmente na concepção natural e na reprodução assistida. A única diferença é o ambiente em que o embrião se desenvolve. Nos tratamentos com fertilização FIV, os embriões são mantidos em incubadoras que simulam as condições do sistema reprodutor feminino, propiciando seu desenvolvimento adequado. Com a implementação no útero, o desenvolvimento embrionário continua. Vale retornar ao momento da ovulação para explicar que o folículo ovariano, estrutura que se rompeu para liberar o óvulo, se transforma em corpo lúteo. Sua função é secretar estrogênio e progesterona para manter o endométrio, tecido interno do útero, em condições adequadas para iniciar a gravidez. À medida que o blastocisto se aprofunda no endométrio, os tecidos maternos e embrionários participam da formação da placenta. Esse órgão, depois de completamente formado, assume a função do corpo lúteo e passa a fazer o controle hormonal da gestação, secretando progesterona. Além da função hormonal, a placenta participa dos processos nutricional, respiratório, excretor e imunitário na gestação, garantindo o desenvolvimento completo do bebê. No primeiro mês do desenvolvimento fetal, a fecundação, união entre o óvulo e o espermatozoide, dá origem ao zigoto, que se instala no útero após uma série de divisões celulares. Nesse momento, a placenta também começa a se formar, envolvendo o embrião com um líquido amniótico que auxilia na alimentação do embrião e protege caso a mãe sofra com uma queda. Ao fim do primeiro mês, ele mede entre 0,4 centímetros a 0,5 centímetros. No segundo mês, o coração bate de forma acelerada, aproximadamente 150 vezes por minuto. É nessa fase que se inicia a formação do sistema nervoso e dos aparelhos digestivo, circulatório e respiratório. Os olhos, a boca, o nariz, os braços e as pernas também começam a se desenvolver. O comprimento, então, do embrionário chega a 4 centímetros. O período fetal, que começa no terceiro mês de gestação, é marcado pelo desenvolvimento do esqueleto, das costelas e dos dedos de mãos e pés. Todos os órgãos internos se formam até o fim do mês, quando o feto mede 14 centímetros. No quarto mês, o bebê mede cerca de 16 centímetros e começa a se movimentar, sugar e engolir. Ele também é capaz de perceber alterações de luz e diferenciar gostos amargos e doces. A partir do quinto mês, nascem os primeiros fios de cabelo, os cílios e as sobrancelhas. Formam-se trompas e útero nas meninas e os órgãos
genitais dos meninos podem ser vistos no exame de ultrassom. O bebê tem cerca de 25 centímetros de comprimento e consegue realizar movimentos como franzir a testa e chupar o dedo. Sexto mês. O bebê mede cerca de 32 centímetros e consegue reconhecer sons externos, especialmente a voz e a respiração da mãe. Lábios e sobrancelhas começam a ficar mais visíveis e as pontas dos dedos apresentam sulcos que se tornarão as impressões digitais. Sétimo mês. O bebê mede entre 35 centímetros e 40 centímetros. Dentro do útero, boceja, abre os olhos, dorme e se movimenta. Os órgãos internos continuam crescendo e ele ouve e reage aos estímulos sonoros, como músicas e conversas. Oitavo mês. Nesse período, o bebê mede entre 40 centímetros e 45 centímetros e começa a se preparar para ficar em posição de parto. Nono mês, em torno de 40 semanas, ele está preparado para nascer.